Livro Jesus Cristo, Vida da Alma, Dom Columba Marmion. Capítulo 6. O Espírito Santo na Santíssima Trindade procede do Pai e do Filho por amor. A santificação é apropriada porque é obra de amor, de aperfeiçoamento, de união. Acerca do Espírito Santo, apenas conhecemos o que nos diz a revelação. E que nos diz ela é da essência divina. Lucas, que foi testemunha de muitos fatos que relata, é cheia de encanto e de vida. Aí vemos como a igreja, fundada por Jesus sobre os apóstolos, se desenvolve em Jerusalém. Se estende depois, pouco a pouco, para fora da Judéia, graças, sobretudo, à pregação de São Paulo. A maior parte do volume é, com efeito, consagrada à narrativa das missões, dos trabalhos e das lutas do grande apóstolo. Podemos acompanhá-lo em quase todos os passos das suas peregrinações evangélicas. Estas páginas, todas cheias de animação, revelam-nos ao vivo as incessantes tribulações por que passou São Paulo, as inúmeras dificuldades que encontrou, os riscos em que se viu, os sofrimentos que teve de suportar no decurso das suas múltiplas viagens, empreendidas para espalhar por toda parte o nome e a glória de Jesus. Neste livro dos Atos, conta-se que uma vez, nas suas missões, chegou São Paulo a Éfeso e, encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: "Quando fizestes profissão de fé, recebeste o Espírito Santo?" Os discípulos responderam-lhe: "Mas nem sequer ouvimos dizer que houvesse tal Espírito Santo." Evidentemente, não chegamos até o ponto de ignorar a existência do Espírito Santo. No entanto, quantos cristãos de hoje que o conhecem apenas de nome e nada sabem das suas operações nas almas? E, todavia, a economia divina não se concebe sem uma ideia a mais exata possível do que seja para nós o Espírito Santo. Vejamos. Em quase todos os textos em que São Paulo expõe os pensamentos eternos sobre a nossa adoção sobrenatural, sempre que se trata da graça e da Igreja, São Paulo fala do Espírito de Cristo, do Espírito de Jesus. Recebemos um espírito de adoção que nos faz clamar a Deus: Abba, Pai. Deus enviou o Espírito de seu Filho aos nossos corações para que pudéssemos chamar a Deus nosso Pai. Não sabeis, diz em outro lugar, que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E ainda, sois o templo do Espírito Santo que habita em vós. É em Jesus Cristo que todo o edifício bem construído se levanta para ser templo santo no Senhor, no qual também vós sois juntamente edificados para serdes morada de Deus pelo Espírito Santo. De modo que, assim como sois um mesmo corpo em Jesus Cristo, assim sejais animados no mesmo Espírito. A presença deste Espírito nas nossas almas é tão necessária que São Paulo chega a dizer: se alguém não tiver o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Compreendeis agora o motivo pelo qual o apóstolo, que em nada punha tanto empenho como em ver Jesus Cristo viver na alma dos seus discípulos, lhes pergunta se receberam o Espírito Santo. É que só são filhos de Deus em Jesus Cristo aqueles que forem dirigidos pelo Espírito Santo. Portanto, não compreenderemos perfeitamente o mistério de Jesus Cristo e a economia da nossa santificação, senão contemplando este Espírito Divino e a sua ação em nós. Vimos que o fim da nossa vida é penetrar com grande humildade os pensamentos de Deus, adaptar-nos a eles o mais perfeitamente possível com simplicidade de criança. Sendo divinos estes pensamentos, a sua eficácia é intrinsecamente absoluta e produzirão infalivelmente frutos de santificação se os aceitarmos com fé e amor. Ora, para entrarmos no plano divino,
É necessário não só receber a Jesus Cristo, mas, como indica São Paulo, receber o Espírito Santo e submetermos a sua ação a fim de sermos um com Cristo. Vede Nosso Senhor naquele admirável discurso depois da ceia, em que revela àqueles que chama seus amigos os segredos da vida eterna que lhes outorga. Fala-lhes por diversas vezes do Espírito Santo, quase tanto como do Pai. Diz-lhes que este Espírito o substituirá junto deles, depois da sua ascensão ao céu, que este Espírito será para eles um mestre interior, um mestre tão necessário que Jesus rogará ao Pai para que ele lhe seja concedido e permaneça neles. Ora, poderia o nosso Divino Salvador falar-nos do Espírito Santo em um momento tão solene e com tanta insistência, se o que nos disse tivesse de ficar como título sem valor? Não seria ofendê-lo e causar-nos a nós próprios grave prejuízo não falar de um mistério tão vital para nós? Vou, portanto, procurar mostrar-vos o mais claramente possível o que o Espírito Santo é em si mesmo, na adorável Trindade, a sua ação sobre a santa humanidade de Jesus Cristo, os incessantes benefícios que traz à Igreja e às almas. Contemplaremos, assim, a exposição da economia dos desígnios divinos, considerada em si mesma. Este assunto é, sem dúvida, elevado, e devemos tratá-lo com profunda reverência. Entretanto, já que Nosso Senhor nos revelou, a nossa fé deve também considerá-lo com amor e confiança. Peçamos humildemente ao Espírito Santo que ilumine as nossas almas com o raio da sua luz divina, e ele certamente ouvirá a nossa prece. O Espírito Santo na Santíssima Trindade procede do Pai e do Filho por amor. A santificação é apropriada porque é obra de amor, de aperfeiçoamento, de união. Acerca do Espírito Santo, apenas conhecemos o que nos diz a revelação. E que nos diz ela? É da essência divina ser um só Deus em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. É o mistério da Santíssima Trindade. A fé salvaguarda em Deus a unidade de natureza e a distinção de pessoas. O Pai, conhecendo-se a si mesmo, enuncia e exprime este conhecimento por uma palavra infinita, o Verbo. Este ato é simples e eterno. E o Filho, que o Pai gera, é semelhante e igual a ele, visto que o Pai lhe comunica a sua natureza, a sua vida, as suas perfeições. O Pai e o Filho são atraídos um para o outro por um amor mútuo e comum. O Pai é de uma perfeição e beleza absolutas. O Filho é a imagem perfeita do Pai. Por isso se doam um ao outro, e este amor recíproco, que deriva do Pai e do Filho, como de fonte única, é em Deus amor subsistente, uma pessoa distinta das outras duas, chamada Espírito Santo. Nome misterioso, mas a revelação não lhe dá outro. O Espírito Santo, nas operações interiores da vida divina, é o termo último. Completa, se assim podemos nos exprimir falando de tais mistérios, o ciclo da atividade íntima da Santíssima Trindade. É Deus como o Pai e o Filho. Possui como eles e com eles a mesma e única natureza divina. Ciência igual, igual poder, igual majestade, igual bondade. Este Espírito Divino é chamado Santo. É o Espírito da Santidade. Santo em si mesmo, santifica. Ao anunciar o mistério da encarnação, o anjo disse à Virgem: O Espírito Santo descerá sobre ti, e por isso mesmo o santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. As obras de santificação são particularmente atribuídas ao Espírito Santo. Para compreender isto, como também para entender tudo o que se disser acerca do Espírito Santo, é importante explicar-vos em poucas palavras o que se chama, em teologia, a apropriação. Como sabeis, em Deus há uma só inteligência, uma só vontade,
uma só força, pois que há uma só natureza divina. Mas há também distinção de pessoas. Essa distinção resulta das operações misteriosas que se passam na vida íntima de Deus e das relações recíprocas que derivam destas operações. O Pai gera o Filho e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Gerar, ser pai, é propriedade exclusiva da primeira pessoa. Ser filho é propriedade pessoal do Filho. Do mesmo modo, proceder do Pai e do Filho, por via de amor, é propriedade pessoal do Espírito Santo. Estas propriedades pessoais estabelecem entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo relações mútuas de que provém a distinção. Com exceção destas propriedades e relações, tudo é comum às três pessoas, indivisível entre elas. Mesma inteligência, mesma vontade, mesma sabedoria, mesmo poder, mesma majestade, porque a mesma natureza indivisível é comum às três pessoas. Eis o que podemos conhecer das operações íntimas em Deus. Com relação às obras exteriores, as operações que se realizam fora de Deus, quer no mundo material, como o ato de dirigir qualquer criatura para o seu fim, quer no mundo das almas, como o ato de produzir a graça, são comuns às três pessoas divinas. Por que razão? Porque a fonte dessas operações, dessas obras, dessas ações, é a natureza divina, e esta natureza é para as três pessoas una e indivisível. A Santíssima Trindade atua no mundo como causa única. Mas Deus quer que os homens reconheçam e honrem não só a unidade divina, mas também a trindade de pessoas. E é por isso que a Igreja, na liturgia, por exemplo, atribui a uma pessoa divina certas ações que se produzem no mundo e que, embora comum às três pessoas, têm uma relação especial ou afinidade íntima com o lugar. E assim se assim me posso exprimir, que essa pessoa ocupa na Santíssima Trindade com as propriedades que lhe são peculiares e exclusivas. Assim, sendo o Pai a fonte, origem, princípio das outras duas pessoas, sem que isso implique no Pai superioridade hierárquica ou prioridade de tempo, as obras produzidas no mundo e que manifestam mais particularmente o caráter de origem são atribuídas ao Pai. Por exemplo, a criação, pelo qual Deus tirou do nada o universo. Cantamos no credo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Teria o Pai, nesta obra, tido maior parte, teria manifestado maior poder do que o Filho e o Espírito Santo? Não, seria erro acreditá-lo. O Filho e o Espírito Santo influem na criação tanto como o Pai, pois Deus opera exteriormente pela sua onipotência, e a onipotência é comum às três pessoas. Por que fala então a Igreja deste modo? Porque na Santíssima Trindade, a primeira pessoa é o princípio sem princípio, do qual procedem as outras duas pessoas. E esta, a sua propriedade pessoal, exclusiva, que a distingue do Pai e do Espírito Santo, que a distingue do Filho e do Espírito Santo, e para não esquecermos esta propriedade, é que são atribuídas ao Pai as ações exteriores, que, por afinidade de natureza, a colocam em relevo. O mesmo se dá com a pessoa do Filho. É ele, na Santíssima Trindade, o Verbo que procede do Pai por via da inteligência. É a expressão infinita do pensamento divino. É sobretudo considerado como sabedoria eterna. E é por isso que lhe são atribuídas as obras em cuja realização brilha principalmente a sabedoria. O mesmo se dá também com o Espírito Santo. O que é ele na Santíssima Trindade? O termo final das operações divinas, da vida de Deus em si mesmo, fecha, por assim dizer, o ciclo da vida íntima divina. É o epílogo do amor. A sua propriedade pessoal
é proceder ao mesmo tempo do Pai e do Filho por via de amor. Por isso, tudo que é obra de acabamento, de aperfeiçoamento, tudo que é obra de amor, de união e, por conseguinte, de santidade, pois a nossa santidade mede-se pelo grau da nossa união com Deus, é atribuído ao Espírito Santo. Ele santifica mais do que o Pai e o Filho? Não. A obra da nossa santificação é comum às três pessoas divinas. Mas, como já disse, como a obra de santidade na alma é obra de aperfeiçoamento, de acabamento, de união, atribuímo-la ao Espírito Santo, porque assim recordamos mais facilmente as propriedades pessoais do Espírito Santo para o honrar e adorar no que o distingue do Pai e do Filho. Deus quer, por assim dizer, que tenhamos tanto empenho em honrar a sua trindade de pessoas, como em adorar a sua unidade de natureza, e por isso quer que, mesmo na sua linguagem, a Igreja lembre a seus filhos não apenas que há um só Deus, mas também que ele é trino em pessoas. É isso o que se chama em teologia apropriação. Tem o seu fundamento na revelação e é empregada pela Igreja. Tem por fim colocar em relevo os atributos próprios de cada uma das pessoas divinas. Salientando assim essas propriedades, faz com que as conheçamos e amemos mais e mais. São Tomás diz que é para auxiliar a nossa fé que a Igreja, seguindo nisso a revelação, mantém esta lei da apropriação. Durante toda a eternidade, a nossa ocupação, a nossa felicidade será contemplar a Deus, amá-lo, gozar dele, tal qual é, isto é, na unidade de natureza e trindade de pessoas. Porque admiramos, pois, que Deus nos predestinou para essa vida, preparando-nos para a felicidade, queira que, já neste mundo, recordemos as suas perfeições divinas, tanto as da natureza como as propriedades que distinguem as pessoas? Deus é infinito e digno de louvor na sua unidade, e é igualmente na sua trindade. E as pessoas divinas, tão admiráveis, são na unidade de natureza que possuem de modo indivisível, como nas relações que têm entre si e que originam a sua distinção. Deus poderoso, Deus eterno, Deus feliz, regozijo-me com o vosso poder, com a vossa santidade, com a vossa felicidade. Quando vos verei, ó princípio sem princípio? Quando verei sair do vosso seio filho semelhante a vós? Quando verei o Espírito Santo proceder da vossa união, terminar a vossa fecundidade, consumar a vossa ação eterna? Operações do Espírito Santo em Cristo. Jesus é concebido do Espírito Santo. Graça santificante. Virtudes e dons conferidos pelo Espírito Santo à alma de Cristo. A atividade humana de Cristo, dirigida pelo Espírito Santo. Posto isto, já não tereis dificuldade em compreender a linguagem das Escrituras e da Igreja quando falam das operações do Espírito Santo. Vejamos em primeiro lugar essas operações em nosso Senhor. Aproximemo-nos com respeito da pessoa divina de Cristo Jesus para contemplar algo das maravilhas que nele se operam na encarnação e depois da encarnação. Como disse, ao tratar deste mistério, a Santíssima Trindade criou uma alma e uniu-a a um corpo humano para formar uma natureza humana, unindo esta natureza humana à pessoa divina do Verbo. As três pessoas divinas concorreram todas para esta obra inefável, embora devamos acrescentar que ela teve por termo final só o Verbo, foi o Verbo, o Filho, que encarnou. Esta obra é, pois, devida a toda a Santíssima Trindade, mas é especialmente atribuída ao Espírito Santo. É o que dizemos no símbolo: creio em Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi concebido do Espírito Santo.
O credo não faz mais do que repetir as palavras do anjo à Virgem. O Espírito Santo descerá sobre ti, e por isso mesmo o santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Perguntareis, mas qual o motivo desta atribuição especial ao Espírito Santo? É que, entre outras razões que dá São Tomás, o Espírito Santo é o amor substancial, o amor do Pai e do Filho. E se a redenção pela encarnação é uma obra cuja realização exigiu uma sabedoria infinita, a sua causa primeira é, no entanto, o amor de Deus para conosco. Deus amou tanto o mundo, é o próprio Jesus quem o diz, que lhe deu o seu Filho único. E vede que fecunda e admirável é em Cristo a virtude do Espírito Santo. Não somente une a natureza humana ao Verbo, mas a ele se atribui a efusão da graça santificante na alma de Jesus. Em Jesus Cristo há duas naturezas distintas, estreitamente unidas numa só pessoa. Chama-se a isso graça de união, que faz com que a natureza humana subsista na pessoa divina do Verbo. Esta graça é de ordem essencialmente única, transcendente e incomunicável. Por ela, a humanidade de Cristo pertence ao Verbo. Tornou-se a humanidade do verdadeiro Filho de Deus e o objeto das complacências infinitas do Eterno Pai. Mas a natureza humana, embora assim unida ao Verbo, não ficou aniquilada e reduzida à imobilidade. Conserva sua essência, a sua integridade, bem como as suas energias e as suas forças. É capaz de ação. Ora, o que eleva esta natureza humana para que possa operar sobrenaturalmente é a graça santificante. Traduzamos a mesma ideia em outras palavras. A graça de união hipostática une a natureza humana à pessoa do Verbo e, em certo sentido, diviniza, faz de Cristo um sujeito divino, e a isso se reduz o papel desta graça de união, cujo caráter é único. Além disso, convém que esta natureza humana seja também ornada da graça santificante para poder operar divinamente em cada uma das suas faculdades. Essa graça santificante, que é connatural, a graça de união, quer dizer, deriva da ação de união, por uma forma em certo modo natural, eleva a alma de Cristo à altura da sua união com o Verbo. Faz com que a natureza humana, que subsiste no Verbo em virtude da graça de união, possa operar como convém a uma alma elevada e tão eminente dignidade e produzir frutos divinos. É por este motivo que esta graça santificante não foi dada à alma de Cristo em uma medida limitada, como aos eleitos, mas sim no mais elevado grau. Ora, a efusão desta graça santificante é atribuída ao Espírito Santo. Ele derramou, ao mesmo tempo, na alma de Jesus, a plenitude das virtudes e a plenitude de seus dons. Escutai o que cantava Isaías, referindo-se à Virgem e a Cristo, que dela devia nascer. Sairá um ramo da raça de Jessé, é a Virgem, e das suas raízes brotará um rebento, Cristo. Sobre este repousará o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de ciência e de piedade, e será cheio do Espírito do temor do Senhor. Em uma notável circunstância, relatada por São Lucas, Nosso Senhor aplicou a si mesmo esse texto do profeta. Sabeis que no tempo de Jesus Cristo, os judeus se reuniam aos sábados na sinagoga. Um doutor da lei, escolhido entre os presentes, tomava o rolo das Escrituras e lia a parte do texto sagrado marcada para aquele dia. Conta São Lucas que um sábado, logo no princípio da sua vida pública, o nosso Divino Salvador entrou na sinagoga de Nazaré. Deram-lhe o livro do profeta Isaías e, desenrolando-o, deparou com o lugar em que estava escrito:
O Espírito do Senhor repousou sobre mim. Por isso me ungiu e enviou-me a evangelizar os pobres, a curar os doentes de coração, a pregar aos cativos a liberdade, a anunciar o tempo da graça do Senhor. Tendo enrolado o livro, entregou-o ao ministro e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fitos nele. E começa então Jesus. Hoje cumpriu-se este oráculo. Vistes realizada a predição anunciada pelo profeta. Nosso Senhor fazia suas as palavras de Isaías, que compara a ação do Espírito Santo a uma unção. A graça do Espírito Santo derramou-se em Jesus como óleo de alegria, que o consagrou primeiramente Filho de Deus e Messias, e depois o encheu da plenitude dos seus dons e da abundância dos tesouros divinos. Foi no momento mesmo da encarnação que se operou essa unção divina. E foi para explicar, para manifestar aos judeus, para proclamar que ele é o Messias, o Cristo, isto é, o ungido do Senhor, que o Espírito Santo desceu visivelmente sobre Jesus em forma de pomba no dia do seu batismo, no momento em que o Verbo encarnado ia começar a sua vida pública. E era precisamente por este sinal que Jesus Cristo seria reconhecido, como declarara o seu precursor, São João Batista. Aquele sobre quem descer o Espírito Santo, esse é o Messias. Desde então, os evangelistas mostram-nos que em todas as coisas a alma de Cristo é dirigida e a sua atividade é inspirada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que o leva ao deserto, onde será tentado. Depois da sua estada no deserto, é pelo impulso deste mesmo Espírito que volta para a Galiléia. E pela ação deste Espírito expulsa o demônio do corpo dos possessos. É também sob a ação do Espírito Santo que exulta de alegria ao agradecer ao Pai e ter revelado os segredos divinos às almas simples. Finalmente, diz-nos São Paulo, que a obra principal de Cristo, aquela em que, mais particularmente, se patenteou o seu amor pelo Pai e por nós, o seu sacrifício sangrento na cruz para a salvação do mundo, foi sob o impulso do Espírito Santo que Jesus Cristo a ofereceu. Que nos indicam todas essas revelações? Que em Jesus Cristo a atividade humana era dirigida pelo Espírito de amor. Quem opera é Cristo, o Verbo encarnado. Todas as suas ações são ações da única pessoa do Verbo, em quem subsiste a natureza humana. Mas é sob a inspiração, pelo movimento do Espírito Santo que Cristo opera. A alma humana de Jesus, pela graça da união hipostática, tornara-se a alma do Verbo. Estava, além disso, cheia de graça santificante e, finalmente, operava guiada pelo Espírito Santo. É por isso que todas as ações de Jesus Cristo eram santas. A sua alma é criada como todas as almas, mas é absolutamente santa. Primeiro, porque está unida ao Verbo, constituída desde o primeiro instante da encarnação em um estado de união com uma pessoa divina que faz dela não um santo, mas o santo por excelência, o próprio Filho de Deus. É santa, em segundo lugar, porque está adornada da graça santificante que a torna capaz de operar sobrenaturalmente e por uma forma digna da eminente união que constitui o seu privilégio inalienável. Finalmente é santa, porque todas as suas ações, todas as suas operações, embora sejam e continuem a ser ações exclusivas do Verbo encarnado, são, no entanto, realizadas pelo movimento, sob a inspiração do Espírito Santo, Espírito de amor, Espírito de santidade. Adoremos essas maravilhas que se operam em Cristo. O Espírito Santo santifica o ser de Cristo, santifica a sua atividade. E como em Cristo essa santidade atinge o máximo grau, como toda santidade humana será modelada por esta e deve ser dela tributária, a Igreja canta todos os dias: Só vós sois santo, ó Jesus Cristo. Só vós sois o santo.
porque só vós sois, pela encarnação, o verdadeiro Filho de Deus. Só vós sois santo, porque possuís a plenitude da graça santificante para distribuí-la a nós. Só vós sois santo, porque a vossa alma era de uma infinita docilidade ao impulso do Espírito de amor, que inspirava e regulava todos os vossos movimentos, todos os vossos atos e os tornava agradáveis ao Pai. Operações do Espírito Santo na Igreja. O Espírito Santo, alma da Igreja. Estas maravilhas, operadas em Cristo, sob a inspiração do Espírito Santo, reproduzem-se em nós, pelo menos em parte, quando nos deixamos guiar por este Divino Espírito. Mas possuímos nós este Espírito? Sim, sem dúvida alguma. Antes de voltar para o céu, Jesus prometeu aos seus discípulos rogar ao Pai para que lhes fosse enviado o Espírito Santo. Fez deste dom do Espírito às nossas almas o objeto de um pedido especial. E sabeis muito bem como foi atendida a oração de Jesus, com que abundância foi dado aos apóstolos o Espírito Santo no dia do Pentecostes. Esta maravilha assinalou, por assim dizer, a tomada de posse da Igreja, corpo místico de Cristo, pelo Divino Espírito. Podemos dizer que se Jesus Cristo é o chefe, a cabeça da Igreja, o Espírito Santo é a alma. É Ele quem guia e inspira esta Igreja, mantendo-a, como dizia Jesus, na verdade de Cristo e na luz que Ele nos veio trazer. Esta ação do Espírito Santo na Igreja é variada e múltipla. Disse-vos há pouco que Jesus Cristo foi sagrado Messias e Pontífice por uma unção inefável do Espírito Santo. Todos aqueles a quem Jesus Cristo quer fazer participantes do seu poder sacerdotal, para continuarem neste mundo a sua missão santificadora, recebem uma unção do Espírito Santo. É o Espírito Santo que fala pela boca deles e dá valor ao testemunho. Os meios autênticos que Jesus Cristo confiou aos seus ministros para transmitir a vida às almas, os sacramentos, nunca são conferidos sem se invocar igualmente o Espírito Santo. É o Espírito Santo que fecunda as águas do batismo. É preciso renascer da água, pelo Espírito, para entrar no reino de Deus. E Deus, diz São Paulo, salva-nos na fonte da regeneração, renovando-nos pelo Espírito Santo. Na confirmação, é dado o Espírito Santo para ser a unção que fará do cristão um valente soldado de Jesus Cristo. É Ele que nos dá, neste sacramento, a plenitude do estado de cristão e nos reveste da força de Cristo. É ao Espírito Santo, como indica sobretudo a liturgia oriental, que é atribuída a transubstanciação do pão e do vinho no corpo e no sangue de Jesus Cristo. No sacramento da penitência, é pelo Espírito Santo que os pecados são perdoados. Na extrema-unção, pede-se ao Espírito Santo que a sua graça cure o doente da sua doença e das suas faltas. No matrimônio, invoca-se o Espírito Santo para que os esposos cristãos possam, pela sua vida, imitar a união que existe entre Cristo e a Igreja. Vedes como é viva, penetrante e incessante a ação do Espírito Santo na Igreja? Sim, ele é realmente, como diz São Paulo, o Espírito da vida. Verdade esta que a Igreja repete no credo quando proclama a sua fé no Espírito que vivifica. Ele é verdadeiramente a alma da Igreja, o princípio vital que anima a sociedade sobrenatural, que a domina, que une entre si todos os seus membros e lhes dá o vigor e a beleza sobrenaturais. Nos primeiros dias da existência da Igreja, esta ação era muito mais visível do que em nossos dias. Estava isto dentro dos desígnios da providência, pois era necessário que a Igreja pudesse estabelecer-se solidamente, manifestando aos olhos do mundo pagão os brilhantes sinais da divindade do seu fundador, da sua origem e da sua missão. Esses sinais, frutos da efusão do Espírito Santo,
eram admiráveis. Ficamos maravilhados ao lermos a narração dos princípios da Igreja. O Espírito descia sobre aqueles que o batismo fazia discípulos de Cristo. Enchia-os de carismas, tão numerosos como admiráveis. Graça de operar milagres, dom de profecia, dom das línguas e tantos outros favores extraordinários concedidos aos primeiros cristãos, para que se reconhecesse que a Igreja, ornada de tal abundância de dons tão eminentes, era, na verdade, a Igreja de Jesus. Lede na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios com que satisfação o grande apóstolo, testemunha dessas maravilhas, as enumera e a quase cada enumeração desses variados dons acrescenta. É um só e mesmo Espírito que os produz, porque ele é o amor, e o amor é o princípio de todos os dons. É ele que fecunda esta Igreja, que Jesus resgatou pelo seu sangue e quis fosse santa e imaculada. Ação do Espírito Santo nas almas em que habita. Se os caracteres extraordinários e visíveis dos efeitos da operação do Espírito Santo desapareceram em grande parte, no entanto, a ação deste Divino Espírito continua sempre nas almas, e embora seja principalmente interior, nem por isso é menos admirável. Disse-vos que a santidade, para nós, não é mais do que o completo desabrochar, o pleno desenvolvimento daquela primeira graça que é a nossa adoção divina, graça conferida no batismo, como veremos mais adiante, e pela qual nos tornamos filhos de Deus e irmãos de Jesus Cristo. Tirar desta graça inicial de adoção, a fim de os fazer frutificar, todos os tesouros e todas as riquezas que ela contém e que Deus faz jorrar dela, tal é a essência de toda a santidade. Jesus Cristo já vos disse, é o modelo da nossa filiação divina. Além disso, mereceu que ela nos fosse concedida e Ele próprio instituiu os meios pelos quais nos é comunicada. A realização desta graça em nós, desde que Jesus nos tornou possível, é obra da Santíssima Trindade, mas é, e não sem motivo, especialmente atribuída ao Espírito Santo. Por quê? Sempre pela mesma razão. Esta graça de adoção é puramente gratuita e tem a sua origem no amor. Ora, na Trindade adorável, o Espírito Santo é o amor substancial. Por isso diz São Paulo que a caridade de Deus, quer dizer, a graça que nos faz filhos de Deus, foi infundida em nossos corações pelo Espírito Santo. E desde o momento da infusão da graça em nós pelo batismo, o Espírito Santo habita em nós com o Pai e o Filho. Se alguém me amar, disse nosso Senhor, o meu Pai o amará e viremos a ele e nele estabeleceremos a nossa morada. A graça faz da nossa alma o templo da Santíssima Trindade. A nossa alma, adornada pela graça, é verdadeiramente a morada de Deus. Ele habita em nós, não só, como em todas as coisas, pela sua essência e pelo seu poder, com que sustenta e conserva a criatura na existência, mas de modo muito particular e íntimo, como objeto de conhecimento e amor sobrenaturais. E porque a graça nos une assim a Deus, é o princípio da nossa caridade, é sobretudo o Espírito Santo que se diz habitar em nós, não de uma maneira pessoal dele, com exclusão do Pai e do Filho, mas porque procede por amor, e é quem une o Pai e o Filho. Todo homem, mesmo pecador, conserva em si os vestígios do poder e da sabedoria divinas, mas só os justos, aqueles que têm a graça, participam da caridade sobrenatural, que é como sinal exclusivo do Espírito Santo. Por isso, São Paulo, falando aos fiéis, lhe diz: então, não sabeis que sois templo do Espírito Santo, que habita em vós, que recebeste de Deus? E que faz em nossas almas esse Espírito Divino? Pois sendo Deus, sendo amor, não está inativo.
dá-nos primeiramente testemunho que somos filhos de Deus. É o Espírito de amor, o Espírito de santidade que quer, por isso mesmo que nos ama, fazer-nos participar dessa santidade, para que sejamos verdadeiros e dignos filhos de Deus. Com a graça santificante que deifica, por assim dizer, a nossa natureza e a torna capaz de agir sobrenaturalmente, o Espírito Santo infunde-nos forças, hábitos, que elevam ao nível divino as potências e faculdades da nossa alma. São as virtudes sobrenaturais, sobretudo as virtudes teológicas de fé, esperança e caridade, que são propriamente as virtudes características especiais do nosso estado de filhos de Deus. E depois, as virtudes morais infusas, que nos auxiliam na luta contra os obstáculos que em nós se opõem à vida divina. Finalmente, os dons. Detenhamo-nos uns instantes na consideração destes dons. O nosso Divino Salvador, que é o nosso modelo, recebeu-os, como vimos, mas em uma medida eminente e transcendente. Em nós, a medida dos dons é limitada. No entanto, é ainda tão fecunda que produz maravilhas de santidade nas almas em que eles abundam. Por que razão? Porque é por eles, principalmente, que a nossa qualidade de adoção é particularmente aperfeiçoada, como vamos ver. O que são os dons do Espírito Santo? São, como o nome indica, bens gratuitos que o Espírito nos atribui com a graça santificante e as virtudes infusas. A Igreja diz-nos na liturgia que o Espírito Santo é o dom por excelência. É que vem a nós desde o batismo para se dar como objeto de amor. Mas este dom é divino e vivo, é um hóspede que, cheio de generosidade, quer enriquecer a alma que o recebe. Sendo ele próprio o dom incriado, é a fonte dos dons criados, que com a graça santificante e as virtudes infusas acabam de colocar a alma em um estado que vive sobrenaturalmente de modo perfeito. Com efeito, apesar de ornada das graças e virtudes, a nossa alma não é restabelecida nessa integridade original em que se encontrava Adão antes do pecado. A razão, sujeita muitas vezes a errar, vê o seu poder de soberana disputado pelo apetite inferior e pelos sentidos. A vontade acha-se exposta a fraquezas. Que se segue deste estado? Que na obra capital da nossa santificação, temos necessidade de constância diretamente auxiliados pelo Espírito Santo. É o que ele faz com as suas inspirações que tendem todas a completar, a aperfeiçoar, a consumar a nossa santidade. E para que estas inspirações sejam bem recebidas por nós, produzem em nossas almas disposições que nos tornam dóceis e maleáveis, são os dons do Espírito Santo. Os dons não são as próprias inspirações do Espírito Santo, mas disposições que nos fazem obedecer pronto e facilmente a essas inspirações. Por esses dons, a alma torna-se capaz de ser movida e dirigida no sentido da sua perfeição sobrenatural, no sentido da filiação divina. Possui como que um instinto divino das coisas sobrenaturais. A alma que, em virtude dessas disposições, se deixa guiar pelo Espírito, opera com toda a segurança da maneira que convém a um filho de Deus. Em toda a sua vida espiritual, pensa e trabalha com uma sobrenatural justeza, e se assim me posso exprimir. A alma, fiel às inspirações do Espírito Santo, possui um tato sobrenatural que a faz pensar e agir com facilidade e prontidão como filha de Deus. Compreendeis assim que os dons colocam a alma e dispõem-na a mover-se numa atmosfera onde tudo é sobrenatural, onde, por assim dizer, não há mescla de natural. Pelos dons, o Espírito Santo tem em suas mãos e reserva para si a direção de toda a nossa vida sobrenatural. Isto constitui um ponto capital para as nossas almas,
visto que a nossa santidade tem um caráter essencialmente sobrenatural. Pelas virtudes, a alma em estado de graça opera sobrenaturalmente, é certo, mas opera em conformidade com a sua liberdade, que se manifesta pelo consentimento à inspiração do alto. E isso de um modo que nem sempre se configura com a sua maneira racional, natural, de ver e encarar as coisas. A influência dos dons é, pois, em um sentido muito real, superior à das virtudes, cujas operações não substituem, é certo, mas completam de modo maravilhoso. Os dons da inteligência, por exemplo, e de ciência, aperfeiçoam o exercício da virtude da fé. E assim se explica que as almas simples, sem cultura, mais retas, dóceis às inspirações do Espírito Santo, têm uma certeza, uma compreensão, uma penetração, por vezes admiráveis, das coisas sobrenaturais, um instinto espiritual que as previne do erro e as faz aderir à verdade revelada com singular firmeza, que as põe ao abrigo de qualquer dúvida. E de onde vem isto? Do estudo, do exame minucioso das verdades da fé? Não, vem do Espírito Santo, do Espírito de verdade, que pelo dom de inteligência ou de ciência aperfeiçoa a virtude da fé. Como vedes, os dons constituem uma perfeição de grande valor para a alma em razão do seu caráter exclusivamente sobrenatural. São eles que dão o último aperfeiçoamento a esse admirável organismo sobrenatural pelo qual Deus chama as nossas almas a viver da vida divina. Concedidos em maior ou menor grau a toda a alma em estado de graça, nela se conservam em estado permanente, enquanto, pelo pecado mortal, não expulsarmos o hóspede divino que é a sua origem. Podendo desenvolver-se continuamente, estendem-se a toda a nossa vida sobrenatural, tornando-a extremamente fecunda. Por isso mesmo que, mediante estes dons, as nossas almas estão sob a ação direta e influência imediata do Espírito Santo. Ora, o Espírito Santo é Deus com o Pai e o Filho. Ama-nos com indizível amor. Quer a nossa santificação. As suas inspirações, todas de bondade e de amor na sua origem, não têm outro fim senão o de nos formar na perfeita semelhança de Jesus. É por isso que, embora não seja essa a sua função própria e exclusiva, os dons dispõem-nos mesmo para esses atos heróicos em que tão fortemente se manifesta a santidade. Como inefável é a bondade do nosso Deus, o qual, com tanto cuidado e generosidade, nos proporciona tudo o que é necessário para chegar a Ele. E não será uma ofensa ao hóspede divino das nossas almas duvidar da sua bondade e do seu amor, perder a confiança na sua generosidade, na sua magnanimidade, ou mostrar-nos negligentes em nos aproveitar desses dons? Dos dons do Espírito Santo em particular. Digamos agora uma palavra sobre cada um dos 7 dons. Este número não constitui limite, visto que a ação de Deus é infinita. Mas, como muitos outros números bíblicos, indica uma plenitude. Seguiremos simplesmente a ordem indicada por Isaías na sua profecia messiânica. Não nos preocuparemos com estabelecer entre os dons uma gradação ou relações bem caracterizadas. Vamos apenas dizer, na medida do possível, o que é particular a cada um deles. O primeiro dom enumerado é o da sabedoria. O que quer dizer aqui sabedoria? É um dom sobrenatural que nos leva a conhecer ou a julgar as coisas divinas pelo gosto espiritual que o Espírito Santo nos inspira. É um conhecimento saboroso, íntimo e profundo das coisas de Deus. Este conhecimento pedimos na oração da festa do Pentecostes. Da nobis in eodem spiritu recta sapere. Sapere é não só conhecer,
mas saborear as coisas celestes e sobrenaturais. Não é o que se chama devoção sensível, longe disso, mas uma experiência espiritual do divino que o Espírito Santo quer produzir em nós. É a resposta ao "Vede e provai quanto o Senhor é doce". Este dom faz-nos preferir, sem hesitar, a felicidade do serviço de Deus a todas as alegrias da terra. É este dom que leva a alma a dizer: como são deliciosos os vossos tabernáculos, Senhor! Um dia passado em vossa casa vale mais do que anos longe de vós. Mas para sentir isso, é preciso afastar cuidadosamente tudo o que nos atrai para os deleites ilícitos dos sentidos. O dom da inteligência faz-nos penetrar as verdades da fé. São Paulo diz-nos que o Espírito, que penetra as profundidades de Deus, as revela a quem lhes apraz. Não se segue que este dom diminua a incompreensibilidade dos mistérios ou suprima a fé, mas vai mais além no mistério do que o simples consentimento da fé. Atinge as conveniências ou grandezas do mistério, as suas relações entre si e com a nossa vida sobrenatural. Tem também por objeto as verdades contidas nos livros sagrados, e é este dom que parece ter sido concedido, numa medida especial, àqueles que na Igreja brilharam pela profundeza da sua doutrina e que chamamos doutores da Igreja. Mas toda alma batizada possui em si este dom precioso. Estais lendo um texto da Sagrada Escritura. Leste-o e releste-o muitas vezes, sem que vos fizesse impressão. Mas um dia, uma luz surgiu de repente, esclarecendo, por assim dizer, até o âmago, a verdade anunciada neste texto. Essa verdade torna-se então clara, e muitas vezes um princípio de vida e ação sobrenaturais. Seria pela vossa reflexão que chegaste a esse resultado? Não. É uma iluminação, uma intuição do Espírito Santo que, pelo dom de inteligência, nos faz penetrar mais intimamente no sentido profundo das verdades reveladas, para que tenhais por elas maior estima. Pelo dom do conselho, Espírito Santo responde a esta pergunta da alma: Senhor, que quereis que eu faça? Preserva-nos de qualquer precipitação ou leviandade, e sobretudo da presunção tão perigosa nas vias espirituais. Uma alma que se quer governar unicamente por si mesma, que tem o culto da própria personalidade, age sem consultar a Deus na oração. Age praticamente como se para ela Deus não fosse o Pai Celeste, de quem nos vem toda a luz. Vede o nosso divino Salvador. Diz ele que o Filho nada faz que não veja a vontade do Pai. A alma de Jesus contemplava o Pai para ver nele o modelo das suas obras, e era o espírito de conselho que lhe mostrava os desejos do Pai. Por isso tudo, quanto nosso Senhor fazia, era agradável ao Pai. É uma disposição pela qual o Filho de Deus é capaz de julgar as coisas segundo princípios que estão acima da sabedoria humana. Às vezes, a prudência natural, sempre limitada, indica dever-se agir neste ou naquele sentido. E depois, pelo dom de conselho, o Espírito Santo mostra princípios superiores que devem dirigir as ações do Filho de Deus. Não basta conhecermos sempre o beneplácito de Deus em razão da nossa natureza decaída. Precisamos muitas vezes da força para pôr em prática o que Deus reclama de nós. E é o Espírito Santo que, pelo dom da fortaleza, nos ampara nos momentos mais difíceis. Há almas tíbias que têm medo das provações da vida interior. Essas provações não podem faltar. Serão até tanto maiores quanto mais alto Deus nos chama. Mas nada temamos, o Espírito de força está conosco. Como os apóstolos, no dia de Pentecostes, seremos revestidos pelo Espírito Santo da virtude do alto, para cumprir generosamente a vontade divina,
para obedecer, se for preciso, como os discípulos, antes a Deus do que aos homens, e para suportar corajosamente as adversidades que encontramos à medida que nos aproximamos de Deus. É por isso que São Paulo orava tão ardentemente pelos seus queridos fiéis de Éfeso, para que o Espírito lhes concedesse a força e a firmeza interior de que necessitavam para adiantarem na perfeição. O Espírito Santo diz àquele a quem dá a força o que Deus dizia a Moisés, quando este se mostrava aterrorizado diante da missão que o Senhor lhe confiava de libertar o povo hebreu do jugo dos faraós. Não temas, eu estarei contigo. Somos fortes com a própria força de Deus. Esta força que faz os mártires, que sustenta as virgens. O mundo admira-se de os ver tão corajosos, porque imagina que essa força a tem em si mesmos, quando na realidade o encontram unicamente em Deus. O dom da ciência faz-nos encarar as coisas criadas de um modo sobrenatural, como só um filho de Deus as pode encarar. Há muitas maneiras de considerar o que está em nós, ao redor de nós. O incrédulo e uma alma santa contemplam a natureza, a criação, cada um a seu modo. O incrédulo possui uma ciência puramente natural, por mais extensa e profunda que seja. O Filho de Deus vê a criação à luz do Espírito Santo. Apresenta-se aos seus olhos como obra de Deus, em que se refletem as suas eternas perfeições. Este dom faz-nos conhecer as coisas da criação e de nós mesmos, do ponto de vista de Deus. Faz-nos conhecer o nosso fim sobrenatural e os meios de o atingir, mas com intuições que nos preservam das falsas máximas do mundo e das sugestões do espírito das trevas. Os dons da piedade e do temor completam-se mutuamente. O dom da piedade é um dos mais preciosos, porque contribui diretamente para regular a atitude que devemos tomar nas nossas relações com Deus. Misto de adoração, de respeito, de reverência para com a majestade divina, de amor, de confiança, de ternura, de perfeito abandono a esta liberdade diante daquele que é o nosso Pai Celeste. Estes dois sentimentos, longe de se excluírem, podem aliar-se perfeitamente, mas é o Espírito Santo quem nos ensina até que ponto eles se harmonizam. Do mesmo modo em que Deus, o amor e a justiça não se excluem, assim também na nossa atitude de filhos de Deus, há um misto de indizível reverência que nos leva a prostrar-nos diante da soberana majestade e de ternura amorosa que nos impele a entregar-nos de todo o coração à inefável bondade do Pai Celeste. E é o Espírito Santo quem regula em nós esses dois sentimentos. O dom da piedade produz ainda outro fruto, o de tranquilizar as almas escrupulosas, e elas existem, que receiam nas suas relações com Deus enganar-se nas fórmulas das suas orações. Esse escrúpulo o Espírito Santo faz desaparecer, uma vez que se escutem as suas inspirações. Ele é o Espírito de verdade. Se é certo, diz São Paulo, que não sabemos orar como convém, está em nós o Espírito Santo para nos ajudar. Ele ora de uma maneira inefável, que nos faz clamar para Deus, de modo que Ele nos ouça. Finalmente, o dom do temor. Parece estranho que na profecia de Isaías, ao falar dos dons do Espírito derramados na alma de Cristo, encontremos essa expressão: será cheio do espírito de temor. Como pode ser isso? Como é que Jesus Cristo, o Filho de Deus, pode estar cheio de temor de Deus? É que existem duas espécies de temor de Deus. O temor que só vê o castigo devido ao pecado e um temor servil, sem nobreza, mas nem sempre sem utilidade. E o temor que nos faz evitar o pecado por ser uma ofensa a Deus. É o temor filial. Este será imperfeito enquanto não estiver de todo livre da lembrança do castigo. É evidente que nem este temor filial imperfeito,
nem o temor servil existiram na alma santíssima de Cristo. Havia nele apenas o temor perfeito, reverencial, o temor de que estão possuídas as potências angélicas diante da infinita perfeição de Deus. Temor este que se traduz pela adoração e é absolutamente santo. Se nos fosse dado contemplar a humanidade de Jesus, veríamos ela abismada em reverência diante do Verbo ao qual está unida. É esta reverência que o Espírito infunde em nossas almas e nelas a conserva, porém aliando-a pelo dom de piedade a este sentimento de amor e ternura filial, resultante da nossa adoção divina, que nos faz clamar para Deus. Pai, este dom de piedade imprime em nós, como em Jesus, essa tendência que nos leva a expor tudo ao nosso Pai. Tais são os dons do Espírito Divino. Aperfeiçoam as virtudes, dispondo-nos a agir com uma firmeza sobrenatural que constitui em nós, como disse, uma espécie de instinto divino das coisas celestes. Por estes dons que deposita em nós, com o fim de nos tornar dóceis, o Espírito Santo completa o pleno desenvolvimento da nossa qualidade de filho de Deus. E assim, quando nos deixamos guiar pelo movimento deste Espírito de amor, quando somos, na medida da nossa fraqueza, constantemente fiéis às suas santas inspirações, a essas inspirações que nos levam para Deus, para o que lhe é agradável, daí resulta que a nossa alma opera inteiramente no sentido da sua adoção divina. Produz então esses frutos que são ao mesmo tempo o termo da ação do Espírito Santo em nós e pela sua suavidade como que a recompensa antecipada da nossa fidelidade a esta ação. Esses frutos, conforme os enumera São Paulo, são a caridade, o gozo, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a longanimidade, a mansidão, a confiança, a modéstia, a continência e a castidade. Dignos do espírito de amor e de santidade, estes frutos são também dignos do nosso Pai Celeste, que neles encontra a sua glória. Dignos, enfim, de Jesus Cristo, que os mereceu e ao qual o Espírito Santo nos une. Por ocasião da festa dos tabernáculos, uma das mais grandiosas solenidades judaicas, achava-se Nosso Senhor em Jerusalém. Então, no meio da multidão, exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu seio correrão rios de água viva. E São João acrescenta: dizia a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele acreditassem. O Espírito Santo que Jesus mereceu nos fosse enviado e que ele, como Verbo, nos envia em nós o princípio, a fonte desses rios de água viva, da graça que corre em nós até a vida eterna. Isto é que nos faz produzir frutos de vida eterna. Enquanto esperamos pela suprema bem-aventurança, essas águas alegram a cidade das almas que elas regam. Por isso diz São Paulo que todas as almas fiéis, aquelas que creem em Cristo, bebem do mesmo Espírito. Eis a razão porque a liturgia, eco dos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, nos faz invocar o Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus, como fonte de vida. Devoção ao Espírito Santo, invocá-lo, ser fiel às suas inspirações. Tal é a ação do Espírito Santo na Igreja, nas nossas almas. Como o princípio divino de que emana, esta ação é santa e tende a tornar-nos santos. Qual será agora a nossa devoção para com este Espírito que habita em nós desde o batismo e cuja virtude em nós é por sua natureza tão profunda e eficaz? Primeiramente devemos invocá-lo muitas vezes. Como o Pai, o Filho, o Espírito Santo é Deus. Também ele deseja a nossa santidade. Além disto, está dentro do plano divino que o invoquemos o Espírito Santo, como invocamos o Pai e o Filho, aos quais é igual e poder em bondade. A Igreja é nisto a nossa guia.
O ciclo das solenidades, que celebra os mistérios de Cristo, encerra-o pela festa da missão do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Tem orações admiráveis, aspirações cheias de ardor, como o Veni Sancti Spiritus, para pedir a graça ao Espírito Divino. Devemos recorrer a ele muitas vezes. Ó amor infinito, que procedeis do Pai e do Filho, dai-me o espírito de adoção. Ensinai-me a agir sempre como o verdadeiro Filho de Deus. Permanecei em mim, e fazei que eu permaneça em vós, para amar como vós amais. Sem vós nada sou, nada valho, mas conservai-me unido a vós. Dai-me o vosso amor, para que por vós esteja unido ao Pai e ao Filho. Peçamos-lhes sempre uma participação cada vez maior dos seus dons, do Sacrum Septenarium. Devemos também agradecer-lhe e dirigir-lhe humildes ações de graças. Se Jesus Cristo nos mereceu tudo, é pelo Espírito, que nos guia e dirige. É a magnífica liberalidade do seu Espírito que devemos essas graças abundantes que nos tornam, pouco a pouco, semelhantes a Jesus. Como não manifestar constantemente o nosso reconhecimento a este hóspede, cuja presença em nós, toda eficazmente amorosa, nos comula dos seus ricos dons? Esta é a primeira homenagem que devemos prestar a este Espírito, que é Deus, com o Pai e o Filho. Crer com uma fé prática que nos leva a recorrer a Ele, crer na sua divindade, no seu poder, na sua bondade. Depois tenhamos cuidado em não contrariar a sua ação em nós. Não extingais o Espírito, e ainda, não entristeçais o Espírito Santo. Já vos disse que a ação do Espírito na alma é delicada, porque é uma ação de acabamento, de aperfeiçoamento. São toques de uma delicadeza infinita. Devemos ter cuidado em não contrariar a operação deste Espírito Divino com a nossa leviandade, dissipação voluntária, desleixo, resistências voluntárias deliberadas, apego exagerado ao nosso próprio parecer. Nas coisas de Deus, não confieis na sabedoria humana, porque então o Espírito Santo vos abandonará a essa prudência natural, e sabeis o que dela diz São Paulo, que aos olhos de Deus é uma loucura. Esta ação do Espírito Santo é perfeitamente compatível com essas faltas que tantas vezes, por inadvertência, nos escapam e de que nos lamentamos, com as nossas enfermidades e fraquezas humanas, com as nossas dificuldades e tentações. A nossa pobreza natural não afasta de nós o Espírito Santo. Ele é o Pai dos pobres, como lhe chama a Igreja. O que é incompatível com sua ação é a resistência voluntária, friamente consentida às suas inspirações. Por quê? Primeiramente, porque o Espírito Santo procede por amor. Ele é o próprio amor, e ainda que o seu amor para conosco seja incomensurável e a sua ação infinitamente poderosa, o Espírito Santo respeita sumamente a nossa liberdade e nunca força a nossa vontade. Temos o triste privilégio de lhe poder resistir, mas não há nada que tanto contrarie o amor como a resistência obstinada às suas penhorantes delicadezas. Além disso, é principalmente pelos seus dons que o Espírito Santo nos guia no caminho da santidade e nos faz viver como filhos de Deus. Ora, nos dons, o Espírito Santo que impele e determina a nossa alma a agir. É evidente que o papel da alma não é ficar inteiramente passiva, mas dispor-se para receber a inspiração divina, ouvi-la, ser-lhe prontamente fiel. Nada enfraquece tanto a ação do Espírito Santo em nós, como a resistência a esses movimentos interiores que nos levam a Deus e nos impele à observância dos seus mandamentos, ao cumprimento da sua vontade, à caridade, à humildade, à confiança. Um não dito voluntariamente, um não deliberado, mesmo nas pequeninas coisas, contraria a operação do Espírito Santo em nós.
a sua ação torna-se menos forte, mais rara, e a alma fica então num grau ordinário, a um nível medíocre de santidade. Não há intensidade na sua vida sobrenatural. E essas resistências voluntárias, deliberadas, friamente consentidas, se multiplicam, se tornam frequentes, habituais. O Espírito Santo cala-se. E então a alma, entregue a si mesma, sem guia e sem amparo interior no caminho da salvação e da perfeição, será em breve presa do príncipe das trevas. É a morte da caridade. Não extigais o Espírito Santo, pois é um foco de amor que abrasa as nossas almas. Sejamos, portanto, na medida da nossa fraqueza, mas com generosidade, fiéis ao Espírito de verdade, que é também o Espírito de santificação. Sejamos almas prontamente maleáveis ao toque deste Divino Espírito. Se nos deixarmos guiar por ele, fará desabrochar em nós, em toda a sua plenitude, a graça divina da adoção sobrenatural que o Pai desejou para nós e o Filho nos mereceu. Que gozo profundo e quanta liberdade interior sente a alma quem se entregou assim à ação do Espírito Santo. Esse Divino Espírito nos fará produzir frutos de santidade agradáveis a Deus. Artista divino, com esses toques infinitamente delicados, completará em nós a obra de Jesus, ou antes, formará Jesus em nós, como formou a santa humanidade de Jesus, a fim de que pela sua operação produzamos em nós, para a glória do Eterno Pai, os traços desta filiação divina que temos em Jesus Cristo. O Espírito Santo é verdadeiramente a alma da Igreja. Quando dizemos que o Espírito Santo é a alma da Igreja, não queremos evidentemente dizer que ele é a forma da Igreja, como a alma é em nós a forma do corpo. Tomando a palavra alma, neste sentido, seria mais exato, teologicamente falando, dizer que a alma da Igreja é a graça santificante, com as virtudes infusas que formam o seu cortejo necessário. Efetivamente, a graça é o princípio de vida sobrenatural que vivifica, da vida divina, os membros pertencentes ao corpo da Igreja. Mas mesmo assim, a analogia entre a graça e a alma é muito imperfeita. Porém, não é agora o momento para estar com distinções que seriam necessárias. Quando dizemos que o Espírito Santo, e não a graça, é a alma da Igreja, tomamos a causa pelo efeito, isto é, que o Espírito Santo produz a graça santificante. Queremos, portanto, com essa expressão, Espírito Santo igual alma da Igreja, significar a influência interior, vivificante e unificante, se assim se pode dizer, que o Espírito Santo exerce na Igreja. Essa maneira de falar é absolutamente legítima. Tem a seu favor a autoridade de muitos padres da Igreja, como Santo Agostinho. Muitos teólogos modernos exprimem-se do mesmo modo, e desta expressão se serviu Leão XIII na sua encíclica sobre o Espírito Santo. É interessante notar que São Tomás, para significar a influência íntima do Espírito Santo na Igreja, a compara à do coração no organismo humano.